Este projeto recebeu o patrocínio da Prefeitura Municipal de Brusque através da Fundação Cultural de Brusque com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura no ano de 2021. Quando o movimento barroco termina por volta de 1750, ele dá espaço para um novo movimento, para um novo estilo de se fazer música, chamado de rococó ou estilo galante. Este movimento, ele apresenta duas características. Primeira, ele prestigia a homofonia, isto é, a exuberância das melodias com um acompanhamento harmônico, e justamente a segunda é sobre este acompanhamento harmônico. O acompanhamento harmônico se baseia nas três funções do campo harmônico: tônica, dominante e subdominante. Outra característica deste período é um certo uso excessivo de notas melódicas. Se antes um arpejo conseguia unir melodias distantes, agora cada vez mais se usam notas melódicas e escalas rápidas para fazer toda a extensão da melodia no estilo do rococó. Este curto movimento musical dá espaço ao movimento clássico, ou seja, ao classicismo, que busca apresentar um rigoroso equilíbrio formal, isto é, as formas musicais, elas passam a ter desenhos mais precisos. O encadeamento das funções harmônicas também contribui para a organização formal e as ideias se consolidam agora entre afirmativas, quando semelhantes, ou contrastantes, quando diferentes. Quer dizer, o compositor ele constrói frases, períodos musicais com elementos afirmativos, quando os elementos são parecidos, semelhantes, ou frases, períodos contrastantes, quando uma ideia contrasta com a outra. Também no classicismo é muito importante que destaquemos três grandes compositores que ainda permanecem extremamente conhecidos até hoje: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Este último, pelo seu envolvimento iluminista, pelo seu envolvimento na filosofia e também a sua natureza impetuosa, começa também a entrar, a dar vazão a um novo movimento, o movimento chamado romântico, o romantismo. De Joseph Haydn, a Filarmonia Brusque executa 3 movimentos do divertimento Feldpart.
a orquestra apresenta um allegro, um adagio e um presto. Já o título Divertimento nos apresenta uma peça musical mais extrovertida e de fácil apreciação para o público em geral. Nesta versão, apenas apresentaremos 3 partes de todo o divertimento, que é composto, na sua íntegra, por 5. O allegro inicial confirma tudo o que foi dito sobre a preocupação com a confirmação do campo harmônico, onde a tônica, a função de equilíbrio da forma musical, é apresentada logo no início por um arpejo melódico, e para ainda acentuar esta preocupação em um uníssono de toda a orquestra. Em seguida a este arpejo, logo aparece uma figura musical leve e ligeira que traz como característica a herança do estilo rococó, que até há pouco era predominante em toda a Europa. A escolha do adágio deste divertimento se dá pelo fato de que buscamos oferecer um contraste também de estilo e de confronto entre as partes. Se antes uma parte leve, ligeira, agora uma parte suave e lenta. O divertimento se encerra com uma peça mais rápida, que em italiano significa presto, indicando um movimento vivo e que traz exultação e alegria. Os elementos imitativos retornam para confirmar a coerência de toda a obra e, em alguns momentos, também podemos ouvir duetos. Com isto, temos um contraste de densidade sonora, a orquestra toda e duos instrumentais se revezando. A Canção de Ninar, que em alemão chama-se Wiegenlied, de Mozart, é um exemplo de como a língua alemã passou a se tornar uma fonte de profusão musical em toda a Europa. Até então, as peças em alemão estavam restritas ao seu território geográfico. Com as canções de Mozart, a língua alemã ganha um espaço e um prestígio europeu. Mozart é um compositor muito conhecido por suas grandes obras como sinfonias, óperas e concertos. Porém, nas suas pequenas peças, podemos perceber todos os elementos que o diferenciam dos demais compositores de sua época. Coerência formal, alternância de climas e humores musicais, vigor, leveza, além de um certo gosto por melodias mais extensas e com muitas notas, uma característica do período rococó que antecede o classicismo. As duas danças alemãs, a número 1 e a número 5, selecionadas para este repertório, apresentam exatamente estas características de maneira bem explícita. A área do personagem Papageno da ópera de Zauberflöte, a Flauta Mágica, é uma peça que demonstra a versatilidade na composição de música com forte influência nas canções populares. Papageno é um personagem que busca o prazer da vida e não gosta de se comprometer com maiores responsabilidades. Nesta área,
Ele se apresenta ao público, é a primeira área dele na ópera, de uma forma irreverente e alegre, que é uma característica também pessoal do compositor, que costumava frequentar os bares noturnos da cidade de Viena. É muito comum pensarmos em Beethoven como o compositor de suas 9 sinfonias. Porém, sua produção musical inicial é toda realizada dentro do movimento clássico e, aos poucos, sua obra ganha uma dramaticidade e profundidade nunca vistos dentro da história da música, que vai desencadear, junto com todo o pensamento estético e filosófico da época, um novo movimento, o romantismo. Em Für Elise, ou seja, para Elisa, podemos perceber já o contraste da leveza da melodia da primeira parte com a dramaticidade da segunda parte da música. É uma peça que apresenta elementos muito fortes e contrastantes. Encontramos nesta peça um confronto existencial, expresso musicalmente, uma característica muito forte da personalidade e do pensamento iluminista de Beethoven. A marcha turca pode até soar como uma caricatura musical do que seria o estilo turco, que se tornou moda em Viena devido à proximidade do exército mouro nos países próximos à Áustria. Beethoven tenta reproduzir, através da intensidade de sons mais fracos e sons mais fortes, a dramaticidade da aproximação do exército turco que passa pela vila, pela cidade. Neste caso, a cidade retratada é Atenas, na Grécia. A maioria das obras de Frédéric Chopin foi escrita para piano. No caso do Prelúdio Opus 28, número 7, foi feita uma orquestração da peça original para piano e, desta forma, poderemos apreciar com exclusividade esta interpretação. A instabilidade emocional e a saúde frágil do compositor o levou a uma morte prematura e talvez por isso o tenha estimulado a produzir uma obra extremamente intensa, apaixonada e de muito sofrimento, característica principal do romantismo. Chopin consegue criar peças extremamente leves, mas impregnadas de um padecer, de um sofrimento romântico que parece nunca acabar. Este prelúdio, apesar da sua simplicidade, apresenta um pouco de sua angústia e resignação perante a existência humana e seus próprios conflitos. Se Beethoven era um compositor clássico com grande expressividade romântica, talvez possamos afirmar o contrário de Franz Schubert. Schubert é um compositor característico do romantismo alemão, que segue firmemente a tradição formal do período clássico, porém apresenta uma fonte de inspiração no pensamento romântico, enquanto sua forma de se expressar formalmente ainda é clássica. Porém, ele apresenta uma importante ruptura com o rigor do campo harmônico do período clássico, ao elaborar encadeamentos mais livres e com grande apelo emocional.
Ave Maria foi composta a partir de um poema alemão para enaltecer a figura humana e materna da jovem mulher que assumiu a tarefa da maternidade de Cristo. Um poema que não se configura como um texto religioso, e sim por uma abordagem humanizada deste personagem bíblico. A expressão em latim Ave Maria, que significa Salve Maria, que foi proferida pelo anjo Gabriel, aqui apenas serve de pretexto para que o poema transmita um profundo respeito humanista e iluminista a um personagem bíblico que agora é visto na sua dimensão humana de uma jovem mulher. Schubert se mostra o grande compositor de canções alemãs através da sua serenata. O lirismo e a melancolia próprios do romantismo se destacam ao longo de toda a execução da peça. Se, por um lado, o piano apresenta um acompanhamento que parece um embalo, cria um cenário de conforto e tranquilidade, a melodia, a voz do solista se apresenta como a configuração da solidão e da própria melancolia, também traduzida pelo acompanhamento. Schubert é um compositor que sempre se caracterizou pela escrita dos seus acompanhamentos, que expressam a profundidade do texto e ampliam a compreensão da mensagem cantada para a dimensão da imersão do ouvinte em um universo de imagens e emoções que praticamente estão à flor da pele.